Imagine viver em um lugar onde mais de 95% do território é deserto e a chuva quase não dá as caras. A Arábia Saudita é exatamente assim, um país praticamente cercado por areia, calor extremo e escassez. E ainda assim, ergueu uma mega construção que desafia a lógica da própria natureza. Com temperaturas que passam facilmente dos 45 graus Celsius e menos de 100 milímetros de chuva por ano, água ali não é só recurso, é sobrevivência. Enquanto o mundo olha para o petróleo escondido sob o solo, o verdadeiro ouro está na água que não existe. E é justamente essa contradição que deu origem a uma das maiores megaconstruções hídricas já feitas. Porque veja bem, ter bilhões em petróleo não mata a sede de ninguém. Então, em vez de aceitar a limitação, eles decidiram criar um rio invisível de aço cruzando o deserto. Uma mega construção que começa no mar e atravessa milhares de quilômetros de areia quente. E quando você entende de onde essa água realmente vem, a história fica ainda mais impressionante. A resposta para o deserto não estava no subsolo, estava no oceano. A Arábia Saudita decidiu fazer algo que por muito tempo parecia economicamente insano: transformar água salgada em água potável em escala gigantesca. Estamos falando de dezenas de usinas de dessalinização espalhadas pela costa do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Instalações colossais que sugam milhões de litros de água do mar todos os dias e, por meio de processos avançados de osmose reversa, removem o sal e as impurezas. Mas aqui está o ponto que quase ninguém comenta. Dessalinizar água é absurdamente caro e consome uma quantidade gigantesca de energia. Cada litro produzido carrega um custo energético alto e ainda assim eles seguiram em frente. Por quê? Porque depender de chuvas imprevisíveis em uma das regiões mais secas do planeta simplesmente não era uma opção. Então eles criaram um sistema que hoje fornece grande parte da água potável consumida no país. Uma mega construção invisível aos olhos de quem só enxerga arranha-céus e cidades futuristas. Mas transformar água salgada em doce é só o começo. O verdadeiro desafio não é produzir, é transportar. E é aí que a engenharia começa a ficar ainda mais impressionante. Prepare-se para isso. Estamos falando de uma mega construção que envolve milhares de quilômetros de tubulações atravessando o deserto, conectando o litoral às principais cidades do país. São redes que se estendem por mais de 7.000 quilômetros, formando um verdadeiro sistema circulatório artificial no meio da areia. Algumas das maiores usinas de dessalinização do planeta estão ali, produzindo milhões de metros cúbicos de água potável por dia. Para você ter uma ideia do tamanho da operação, certas instalações conseguem abastecer cidades inteiras com mais de 1 milhão de habitantes sozinhas. E o custo? Bilhões de dólares investidos ao longo das últimas décadas. Não é uma obra isolada, é um projeto contínuo, estratégico e vital. Uma mega construção que literalmente mantém o país vivo. Estamos falando de estações de bombeamento gigantescas, reservatórios monumentais e sistemas de controle que monitoram pressão, vazão e qualidade da água em tempo real. Tudo isso operando sob temperaturas extremas e tempestades de areia. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Mesmo com toda essa infraestrutura colossal, o sistema precisa funcionar sem falhar, porque se ele parar, milhões de pessoas ficam sem água em questão de horas. E quando você entende essa dependência total, surge uma nova pergunta. Até que ponto um país pode sustentar sua sobrevivência em uma estrutura artificial desse tamanho? Agora imagine o seguinte cenário: uma falha elétrica em larga escala, um ataque cibernético, um conflito na região. Não estamos falando de desconforto, estamos falando de milhões de pessoas sem acesso à água em pleno deserto. Diferente de países que possuem rios abundantes ou grandes reservatórios naturais, a Arábia Saudita depende quase totalmente dessa mega construção artificial. Se as usinas param, as tubulações secam. Se as estações de bombeamento falham, as cidades deixam de receber abastecimento. E aqui está o ponto mais delicado. Dessalinização exige energia constante, muita energia. Se houver instabilidade no fornecimento elétrico, o sistema inteiro entra em risco. É uma engrenagem que não pode travar.
Além disso, existe o fator geopolítico. A região do Golfo é uma das áreas mais estratégicas e tensas do planeta. Qualquer instabilidade ali pode afetar diretamente essa infraestrutura vital. E quando uma nação depende de um único sistema para sobreviver, ela se torna vulnerável. Isso transforma a água em questão de segurança nacional. Não é apenas engenharia, é estratégia, é poder, é sobrevivência. E talvez a pergunta mais inquietante seja essa: essa mega construção é um símbolo de genialidade tecnológica ou uma dependência perigosa que pode se tornar um ponto fraco no futuro? Diante de uma dependência tão crítica, a Arábia Saudita sabe que não pode apostar tudo em um único ponto de falha. E é por isso que essa mega construção não é apenas grande, ela é redundante. O país vem investindo pesado em diversificação energética para sustentar as usinas de dessalinização. Grandes projetos de energia solar e eólica estão sendo integrados ao sistema, reduzindo a dependência exclusiva de combustíveis fósseis. A ideia é simples: se uma fonte falhar, outra assume. Além disso, novas gerações de usinas estão sendo projetadas para consumir menos energia por litro de água produzido. Sistemas mais eficientes de osmose reversa, sistemas automatizados e monitoramento digital em tempo real diminuem o risco de falhas inesperadas. E tem mais: reservatórios estratégicos foram construídos próximos às grandes cidades. Isso cria uma margem de segurança, dias de abastecimento armazenado caso algo interrompa temporariamente a produção. Na prática, eles estão transformando vulnerabilidade em planejamento estratégico. A mega construção deixou de ser apenas uma solução emergencial para o deserto e passou a fazer parte de uma visão de longo prazo, uma estrutura pensada não só para sobreviver, mas para resistir. Mas mesmo com toda essa preparação, uma questão permanece: até onde a tecnologia pode compensar os limites impostos pela natureza? No fim das contas, essa não é apenas uma história sobre água, é sobre sobrevivência. A Arábia Saudita transformou o impossível em infraestrutura, construiu uma mega construção capaz de levar vida para o meio do deserto, criando um rio artificial onde a natureza nunca permitiu que existisse. Mas toda grande solução carrega uma grande dependência. Quando milhões de pessoas precisam que máquinas funcionem 24 horas por dia para beber água, a tecnologia deixa de ser luxo, vira linha de vida. E isso nos leva a uma reflexão maior. Estamos entrando em uma era em que países inteiros dependerão de mega construções para sustentar o básico: água, energia, alimento. Até que ponto conseguimos vencer os limites naturais e até que ponto apenas os adiamos? Talvez o mais impressionante não seja a engenharia, seja a coragem ou a necessidade de apostar o futuro de uma nação em aço, energia e inovação. E agora eu quero saber de você. Isso é um símbolo do poder humano de adaptação ou um sinal de que estamos nos tornando cada vez mais dependentes de sistemas gigantescos para sobreviver? Se você gosta de entender como as construções estão moldando o futuro do mundo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente não olha só para o que foi construído, a gente questiona o que isso significa.